Jesus nos ensina a lidar com a tentação. Alguém aqui já foi tentado, irmão? Desse lado, o diabo está de folga, eu vou tentar aqui. Alguém aqui já foi tentado? Alguém aqui já foi? Não foi? Já foram tentados? Então, eu estou sendo tentado há 34 anos. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, começou a tentação, irmão, esse demônio. A tentação, a Bíblia quis deixar tão clara isso, que registrou nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus capítulo 4, em Marcos capítulo 1 e em Lucas capítulo 4. Marcos narra a tentação de maneira mais concisa, mas tanto Mateus 4 quanto Lucas 4 dão um detalhe um pouco maior. Por isso eu escolhi o texto de Lucas para falar sobre isso. E a tentação de Jesus acontece em 3 áreas: corpo, alma e espírito. Então a nossa tentação também acontece nessas 3 áreas: corpo, alma e espírito. No corpo, quando Jesus teve fome e o diabo ofereceu pão, o diabo, irmão, ele sempre vai trabalhar a sua tentação nas nossas carências, nas nossas necessidades. Ele sabe aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente está precisando. Na alma, quando ele leva Jesus em cima de um monte, mostra todos os reinos do mundo. E aí, se na primeira o diabo trabalhou na tentação com alimentação, na segunda ele trabalha com ostentação, quando ele mostra todos os reinos do mundo, para que Jesus se sentisse o rei da terra. O diabo também trabalhou na tentação de Jesus no espírito, quando ele o leva no pináculo do templo. E ali a tentação envolveu religião. Levou Jesus até o templo e fez uma proposta para Jesus se jogar dali. Então, é sobre isso que a gente vai estar ministrando. Então, Lucas capítulo 4, versículo 1, começa dizendo assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nem Jesus escapou da tentação. A tentação é inevitável para todos. O diabo só não tenta quem já é dele, quem já está tentado. Quem não é dele, ele tenta. E por isso que Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, o autor aos Hebreus disse que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo, todas as áreas, ele foi tentado em tudo. E por conta disso, ele se compadece de nós nas nossas tentações. Ele nos entende. Irmão, ser tentado não é pecado. O pecado é você alimentar a tentação ou ceder à tentação. Então, vida cristã não é uma apólice de seguros. Ou seja, ninguém está isento de ir para o paredão, irmão, do capeta. Ninguém está isento. Por isso que Matteo Henry, que foi um grande comentarista bíblico, ele disse que o melhor dos santos pode ser tentado pelo pior dos pecados. Os santos de mais alto nível de santidade podem ser tentados pelos piores tipos de pecados. Não sei você, mas às vezes passam umas coisinhas assim nessa cachola que eu penso: meu Deus do céu, se esse pensamento aparecesse no telão da igreja no domingo à noite, até minha mulher ia sair trocar de igreja. Isso é tentação, irmão. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. O que você não pode permitir é que eles façam ninho sobre elas. Então Jesus, cheio do Espírito Santo. Então a melhor maneira de enfrentar uma tentação, irmão, é cheio. Você vai ser tentado, vazio ou cheio. Então já que a gente vai ser tentado, a gente precisa fazer o quê? Se encher. Efésios, no capítulo 5, versículo 18, está escrito: enchei-vos, dizendo que isso é um posicionamento meu, precisa ser um desejo meu, de estar cheio do Espírito Santo quando a tentação chegar. Jesus, então, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então a tentação, ela sempre sucederá um grande sucesso. Vou repetir: a tentação sempre sucederá um grande sucesso. Depois que você vivenciar uma grande vitória, depois que você receber uma grande bênção, depois que você acessar uma grande conquista, se prepare, porque vai vir a tentação. Uns anos atrás eu ouvi o Denzel Washington cochichar isso no ouvido do Will Smith.
Quando o Will recebeu, eu falo Will porque é muito íntimo, não sai lá de casa. Quando o Will recebeu o Oscar de melhor ator, melhor dizendo, o Denzel, às vezes eu chamo de Denzel, ele só de Washington, ele sussurrou no ouvido do Denzel, e disse do Will, dizendo assim: olha, o diabo sempre vem atrás de quem recebe uma grande vitória. E naquela noite mesmo, Will Smith se descompensou com uma piada de mau gosto do Chris, aquele que escreveu o roteiro de Todo Mundo Odeia o Chris. E aí o Will Smith se descompensou, foi lá e deu um tapa no rosto do Chris. Ou seja, se cumpriu na mesma noite aquela palavra que o Denzel falou para ele. Então, irmãos, depois de uma grande vitória, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que a tentação se deu depois do Jordão. Você só vai entender isso quando você dá uma rezinha do capítulo 4 para o capítulo 3, e você lê no versículo 21, dizendo que Jesus batizou-se. Então ali foi uma grande bênção, uma grande vitória. Ontem eu recebi uma mensagem de um irmão aqui da igreja, da esposa do irmão, dizendo: pastor do céu, depois do batismo que eu e meu marido nos batizamos, o inferno subiu, o capeta se levantou na minha casa. Eu disse: é normal, com Jesus não foi diferente, sempre acontece depois do Jordão. O nome Jordão no hebraico quer dizer aquele que desce. Rio Jordão é um rio assim de muita história, né? Lá que Eliseu fez o machado flutuar, esse rio que abriu 3 vezes, não foram 2 vezes, foram 3. Era um rio de acesso à terra prometida. E aí, depois que Jesus teve aquela grande experiência, ele voltou do Jordão, e ele então foi levado pelo Espírito ao deserto. Então o deserto, irmão, não é acidental, o deserto é uma agenda de Deus. Se você está enfrentando algum tipo de luta, de provação, de deserto, entenda, isso não é acidental. Não é porque Deus deu uma cochilada e você não deu uma oradinha que veio o deserto, não. O deserto faz parte da agenda do céu, não da nossa. Se dependesse de nós, nós nunca agendaríamos o deserto. Então diga comigo: o deserto, eu não determino quando eu entro, mas eu determino quando eu saio. Joyce Meyer fala isso em um dos seus livros, dizendo: a minha postura no deserto vai determinar o período em que eu vou ficar nele. Jesus ficou só 40 dias, o povo de Deus no Velho Testamento ficou 40 anos. O deserto é uma agenda do céu. Para quê, pastor? Não é para quê, não é só para quê, é por quê. Oséias no capítulo 2 versículo 14 nos explica. Deus diz para o seu povo, dizendo: eu atraí vocês para o deserto, para falar ao coração de vocês. Às vezes Deus tentou falar com a gente no meio da multidão, mas o audiovisual nos atrapalhou. Lá no deserto não tem o barulho do áudio, e também não tem a distração da visão. Lá no deserto é só você e Ele. No deserto Deus te prova, o diabo te tenta. No deserto você conhece Deus, você conhece o diabo e você se conhece também. Então Deus às vezes precisa levar eu e você para um deserto. Para quê? Para que nós possamos então deixar Ele falar, deixar Ele ministrar aos nossos corações. Então não se distraia, irmão, no meio da multidão. Não coloque esse plano B para Deus, essa única opção de ter que levar você para o deserto para falar ao seu coração. Versículo 2 diz assim: e Jesus, versículo 2 diz assim: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Pastor, por que 40 dias? Porque toda tentação e todo deserto tem um começo, mas também tem um fim. Eclesiastes capítulo 3 versículo 4 diz que há um tempo para tudo, no versículo 1, e no versículo de número 4 diz assim: há tempo de você chorar, e há tempo de você sorrir, há tempo de você se entristecer, e há tempo de você dançar. Amém, irmão? Diga para alguém do lado de crente dança na igreja, não é no SIAT, é na igreja. Não é em baile de formatura, é na igreja. O crente dança, há tempo. Então o choro pode estar durando uma noite, é a noite do deserto, mas a alegria vai nascer quando o sol da justiça raiar sobre a sua vida e Deus mudar o teu cativeiro e a tua história.
Aleluia, glória a Jesus. Então Jesus, ele foi tentado 40 dias. Então você precisa discernir o agente da tentação. Na tentação existe o condutor, que é o Espírito Santo, e existe o tentador, que é o diabo. Porque a Bíblia diz, eu acredito em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, que Deus a ninguém tenta. Embora Gênesis 22 diz que Deus tentou Abraão, é um erro de transliteração do hebraico para o português. A nossa língua portuguesa às vezes oferece pouco recurso de tradução. Deus não tenta ninguém, Deus prova, e o diabo te tenta no meio da sua prova. Então ele foi tentado por quem? Pelo diabo. A palavra diablo no grego, quer dizer caluniador. O que é um caluniador? Aquele que fala mentira sobre você. Olha aqui para mim, o diabo fala mentira sobre você. O diabo fala mentira sobre o seu Deus. O diabo fala mentira sobre essa Bíblia. Aí uma vez alguém me disse: pastor, e se a Bíblia não quis dizer o que disse? Aí eu respondi: se a Bíblia não quis dizer o que disse, por que ele não disse o que queria dizer? Então a Bíblia disse o que disse, e ela disse o que queria dizer. Irmão, a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E a Bíblia diz em Jeremias 1:12 que Deus vela, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então não acredite no tentador. E naqueles dias ele não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Ou seja, Jesus jejuou. E o jejum não nos isenta da tentação, mas ele nos protege do tentador. O jejum não nos isenta de sermos levados ao deserto, mas ele nos garante a vitória. Mateus 17:21, Jesus disse: tem caça de demônio que só se expulsa com jejum e oração. Por isso este ano vai ser o ano do jejum e da oração da igreja. Estou convocando a minha célula para estar jejuando toda semana. Estou convocando os pastores da casa toda sexta-feira. Você que é líder de banda, bota essa banda para jejuar, senão eles vão continuar entregando só música e não adoração. Você que é líder do diaconato, bota essa galera para jejuar, senão eles vão entregar só serviço, mas não vão entregar adoração. Se você é líder de qualquer departamento, bote o seu departamento para jejuar. Marque um dia por semana para a sua célula vir na igreja orar em jejum. E aí se prepare, meu irmão, porque o jejum vai movimentar o braço de Deus, conforme Esdras capítulo 8 versículo 23. Então jejuar, irmão, é você sacrificar aquilo que você mais gosta, para Deus transformar quem Ele mais ama, que é você. Quem está me entendendo aqui? Versículo 3 diz: e disse-lhe o diabo. Então o diabo, irmão, ele sempre começa a tentação da mesma maneira. Como que é, pastor? Falando. O diabo é um cão, irmão, um cão. Ele é um cão que fica imitando um leão. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz que o diabo anda ao nosso derredor bramando como leão. O poder do diabo está na boca. Gênesis capítulo 3 versículo 1, a Bíblia diz que a serpente disse à mulher. Então, querido, o poder do diabo está na palavra, na boca dele. E foi assim que ele começou. Disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus. A primeira estratégia do tentador, irmão, é confundir você, é pôr dúvida quanto à sua filiação. Porque uma pessoa que não sabe o pai que tem, ela se apega a qualquer um. Talvez por isso a gente tem visto uma gama de crentes tão carentes na igreja, carentes de atenção, de bajulação, carentes de reconhecimento, de aplausos, de elogios, porque ainda não entenderam a sua paternidade, não estão bem resolvidos ainda com relação à sua filiação. E o diabo, a proposta dele primária é essa: se tu és o filho de Deus. Eu acho que Jesus olhou para ele, não está aqui escrito, mas ele disse: ô capeta, lê um capítulo antes aqui, Marcos capítulo 3 versículo 22, e você vai ver que quando eu fui batizado, o céu abriu, uma pomba desceu de forma corpórea na pessoa do Espírito Santo, e Deus falou dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Querido, não dê ouvidos aos ecos do inferno, mas dê ouvido à palavra de Deus que diz: você é amado, eu amo você.
dei a minha vida, dei o meu filho para você, para garantir, não só para melhorar o seu futuro, mas para garantir a tua eternidade. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Nunca permita que o diabo comece o diálogo com você. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Se a primeira estratégia do tentador é pôr em dúvida a nossa filiação, a segunda é nos induzir a fazer milagre em causa própria. Fazer milagre para alto benefício. Se tem uma estratagema do diabo hoje trabalhando na vida dos cristãos, é o autosservice. Pessoas se servindo, pessoas trabalhando só para a sua vida, só para os seus filhos biológicos, só para a sua esposa, só para aquilo que lhe pertence. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: sirvam uns aos outros em amor. Duas coisas aqui Paulo está nos ensinando. Primeira, não tem como você servir pessoas se você não for batizado com o batismo do amor. E segunda, se você ama de verdade, não tem como você não servir pessoas. Te dá até uma raivinha. Você até diz: ó, aqui lá não ajudo mais. Chega, acabou. A minha mãe dizia: acabou. Eu dizia: não é acabou, é acabou. Ela disse: não, acabou. Quanta gente você já disse isso? Acabou, que lá eu não ajudo mais. Até você ver a pessoa dar uma dosinha de novo. Quando você vê, está lá ajudando de novo. E o diabo diz: você é bobo. E Deus diz: você é bom. Você é parecido comigo. Eu sou bom até para com os ingratos e maus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, irmão, quando o eu não é negado, ele se torna priorizado. Versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas também de pizza. Não, nem só de um viverá o pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, na tentação, irmão, quando você estiver no meio da tentação, quando você estiver enfrentando o deserto, coloque a palavra de Deus acima da tua vontade, da tua necessidade e da tua carência. Em João capítulo 4, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, a gente já comprou o pão. Fomos 12 homens lá comprar pão para o Senhor. A gente já comprou pão para você. No versículo 34, Jesus disse: o meu pão, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, irmão, quando você jejuar, não faça regime só. Eu sei que o jejum emagrece e é mais barato que o Mondiaro. Eu emagreci 6 quilos, eu sei que não parece, porque quando eu faço jejum eu só perco o bumbum. E quando o peso volta, só vem para a barriga, nunca vai para o bumbum. Então, mas tudo bem, normal. Mas assim, o jejum também emagrece. Mas não faça jejum só para perder peso. Entenda que mesmo você perdendo peso, o jejum é uma dieta da alma. É você ouvir a palavra de Deus no período de jejum, é você ler a palavra de Deus. Versículo 5: e o diabo levou-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos deste mundo. É claro que aqui é simbólico, né? Porque não existe nenhum monte na terra que mostre todos os reinos. O lugar mais alto do mundo fica em Dubai. É um prédio chamado Burj Khalifa, tem mais de 800 metros de altura. Eu falo sobre ele no meu livro, Lidere-se. Mas mesmo lá não dá para ver todos os reinos do mundo. Então isso aqui é simbólico. Mas o que me chama a atenção é que aqui a tentação evoluiu. Se na primeira tentação, irmão, aconteceu no campo da necessidade do corpo, ou seja, alimentação, agora a segunda tentação foi para o campo da vaidade da alma, ostentação, mostrou os reinos. Então você precisa entender, irmão, que nem todo reino vem de Deus. Nem todo reino vem de Deus. Jesus falou isso em João capítulo 18, versículo de número 33. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino, ele não é com aparência exterior. O meu reino, ele é espiritual, ele é simples, e ele está dentro de você. Versículo 6 diz: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder
e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Então agora, irmão, o diabo está dizendo que aquela jurisdição de governo que Deus havia dado para Adão em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde Deus diz para Adão governar a terra. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens, não para nós nos apegarmos, mas para nós governarmos, servindo a terra, cuidando da terra, protegendo a terra, santificando a terra, remindo a terra. Aquela autoridade de governo que Deus havia dado para Adão em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Adão entregou essa autoridade na mão de Satanás, quando ele peca, quando ele desobedece a Deus. E Adão agora legalizou a transferência por direito a Satanás. Por isso ele diz para Jesus: a mim me foi entregue. Querido, quando você não se posiciona em lugares que Deus te colocou, você entrega o governo na mão do diabo. Vou repetir: quando você não se posiciona em ambientes, em lugares onde Deus te colocou, em lugares que Deus te deu, quando você não se posiciona e estabelece governo, o diabo vem e desgoverna, porque você transfere a autoridade para ele. Por isso que quando Adão peca, a pergunta de Deus para Adão é: onde você está, Adão? Porque uma pessoa que não sabe onde está, ela não dá a resposta correta para o ambiente onde Deus a colocou. Será que eu tenho dado resposta correta nos lugares onde Deus me colocou? Seja lá no meu trabalho, lá na faculdade. Será que eu tenho glorificado a Deus através do meu posicionamento na minha casa? Será que eu não tenho deixado, por causa do meu desgoverno, o diabo desgovernar a minha casa, a minha família? Será que coisas que você está vindo como uma retaliação econômica lá na sua empresa, será que não é o mundo espiritual conspirando e agindo, e você só vai decodificar isso no espírito? A Bíblia diz: quem é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Ei, eu libero sobre a sua vida essa unção de discernimento, para você estabelecer posicionamento e governar os lugares onde Deus tem colocado você, em nome de Jesus. Versículo 7: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. A tentação, então, irmãos, é uma guerra de altares, com promessas, com base na troca. O diabo disse: se você me der adoração, eu vou te dar todas essas coisas. Olha aqui para mim, irmãos, o diabo não dá nada de graça para ninguém. Por isso que Romanos 6:23 diz que o pecado tem um salário. Eu gostaria de pecar. O diabo diz: agora, meu patrão, sou teu servo, teu garçom. Agora, que tipo? Ruiva, morena, loira, olho, que cor? Escolhe aí, meu patrão. Mas depois ele vem cobrar o seu salário pelo seu serviço. O diabo não dá nada de graça, mas o nosso Deus dá. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 9: isto é um dom de Deus. Ei, receba de graça aquilo que Deus quer dar para você. Nós costumamos adorar, irmãos, tudo aquilo que deixamos o tentador nos convencer que pode ser nosso. Vou repetir: nós adoramos tudo aquilo que nós permitimos o diabo nos convencer que é para ser nosso. Quem aqui faz parte do reino de Deus? Levante a mão. Quem faz parte do reino de Deus? Não é de uma religião evangélica, é do reino de Deus. Então diga para alguém do lado assim, nada é teu. Você não é dono de nada, você é mordomo. Esses dias eu estava curtindo o ar-condicionado do meu carro. Tem dado uns dias assim terríveis. E o ar do meu carro assim é muito bom, ele gela rápido. E aí assim eu ouvi uma vozinha perguntando: se aí, está gostando do ar do meu carro? E isso aconteceu num outro dia, que eu levantei cedinho. Eu gosto de levantar antes do sol acordar. Aí eu vou lá na sacada e olha aquela cidade iluminada. E aí eu ouvi aquela vozinha de novo: e aí, está gostando do meu apartamento?
que eu te emprestei? Por isso que quando a Márcia morrer, eu vou chorar só um pouquinho. E ela vai morrer antes de mim, irmão. Em nome de Jesus. Não é por que tem que ser eu na frente. Se bem que na Bíblia não existe viúvo, né? Só viúva a palavra. Se a Márcia morrer, quando a Márcia morrer antes de mim, com certeza, eu vou chorar sim. Mas eu vou mais agradecer a Deus pela morte dela. Porque eu vou dizer: Deus, muito obrigado por ter dado essa mulher quase 40 anos, por ter me emprestado a sua filha. Você consegue entender isso, irmão? Se nós conseguíssemos ultrapassar a barreira da ignorância, nós choraríamos menos com coisas que a gente acha que Deus está tirando de nós e que Ele na verdade nos emprestou por um tempo. Então, queridão, valorize cada coisa que Deus colocou na tua vida, valorize cada pessoa que Deus colocou na tua vida, celebre cada momento, cada privilégio, honre a Deus, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você: adore a Deus, use as coisas e ame pessoas. Amém, gente? Em nome de Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 33 está escrito: porque dele, ele é a origem, por ele, ou seja, ele nos dá o carro. Lucas, ele nos dá o carro e a gasolina. Porque dele o carro, origem, por ele, ou seja, ele abastece o carro, mas para ele são todas as coisas. Meu carro é dele, minha casa é dele, minhas roupas são dele, tudo aquilo que eu usufruo é dele, é dele, é dele, é dele. O Davi disse: como que eu vou te dar alguma coisa? Até o que eu te dou vem de ti. Versículo 8, vamos embora. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aqui Deus muda o termo hebraico, o termo grego diabo, do versículo 1, e agora chama ele de Satanás. Satanás, no hebraico, é adversário. Jesus está dizendo: ei, você não é apenas um tentador, você não é apenas alguém que mente a meu respeito, você é meu adversário. Você precisa entender que o diabo não é seu amiguinho, mesmo quando ele parece que é legal contigo, ele não é seu amiguinho. Na tentação, nosso Senhor se destaca. Na tentação, a nossa adoração, irmão, se manifesta. Ele disse: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 11, diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Pastor, o que é uma pessoa fervorosa? É uma água fervendo. Você sabe que você só faz café com água fervendo. Ou você toma um café gelado, que é coisa de rico, ou você toma um café bem quente, que é coisa de pobre. Agora morno não tem quem tome. Concorda comigo? Amém? Eu sei que aqui tem gente que toma café gelado e gente que toma café quente. Eu sou dos que tomam café quente. Não gosto de café gelado. Quando eu ficar rico, eu vou gostar do café gelado. Quando Paulo está dizendo aqui: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, ele está dizendo: ei, aquilo que você for fazer para Deus, faça com fervor, faça com fogo, faça com alegria, faça com prazer, sabendo que você será recompensado por isto, sabendo que você receberá galardão por isto, sabendo que Deus não fica devendo nada para ninguém. François de Sales, que foi um bispo de Genebra, ele diz o seguinte: não há nada sem importância no serviço de Deus, nada. Falei sobre o diaconato de manhã, estava um frio, estava um calor assim fenomenal, e eles estavam lá, e parece que aqui não tem tanto valor, porque o diabo gosta de nos levar ao pináculo do templo. Parece que só aparece quem está no pináculo, mas não tem nada sem valor para Deus. Ser um líder de célula tem o mesmo valor que ser um pastor de uma igreja. Você fica lá estacionando um carro, para Deus tem o mesmo valor de quem vai estar cantando ou pregando aqui em cima do altar. Quem está me entendendo aqui? Versículo 9 diz assim: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe:
Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Olha a evolução da tentação. Começa no corpo, vai para a alma, agora vai para o espírito. Começa na alimentação, vai para a ostentação. E agora, pastor, foi para que nível? Agora foi para o nível da religiosidade, da espiritualização, que é o pior. A pior tentação, irmão, é aquela tentação espiritualizada, onde tem um fundo de bíblico, um fundo de espiritual. Você precisa ter esse discernimento, senão você vai ser tentado dentro da igreja. Olha aqui para mim, irmão, Jesus aqui estava no culto. Diga para alguém do lado aí, o diabo levou Jesus no culto. Então não pense que porque você está aqui dentro, irmão, o mundo espiritual não está conspirando na sua mentalidade, distorcendo muitas vezes aquilo que é ministrado aqui, ou fazendo você não dar ouvido àquilo que você está ouvindo. Não pensa que pelo fato de você estar num ambiente religioso, que o diabo não está aí, como uma matraca, querendo que você não absorva, que você não acesse. Disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, de novo, lança-te daqui abaixo. A proposta da tentação é sempre a mesma, irmão. Lança-te, faça. Hoje existe uma coisa que está sendo muito pulverizada na internet, que é o protagonismo. As pessoas, elas não querem mais fazer parte de um grande movimento, elas querem criar esse movimento, querem ser os criadores dessa movimentação. Por isso que tem muito funcionário que estava bem servido, feliz numa empresa, mas teve que empreender e se ferrou, porque não teve estrutura. Muitas pessoas estavam bem servidas dentro de uma igreja. Não, mas eu preciso ser o cacique, eu tenho que mandar na minha paróquia, eu tenho que ter uma paróquia também. Eu tenho que ser cabeça, nem que seja de piava, mas tem que ser cabeça. Protagonismo, irmão. O diabo queria que Jesus desse um show sozinho. Olha aqui, lança-te. Na tentação, querido, você precisa entender, não enfrente o diabo sozinho. Quando você tiver com luta, quando você tiver com uma deficiência, uma dificuldade, procure ajuda. Entenda, o Espírito Santo não levou Jesus lá no deserto e disse: valeu, estou indo, daqui 40 dias a gente conversa. Não, o Espírito Santo ficou lá com ele, mesmo em silêncio, porque o Éder é professor, ele sabe, quando ele dá uma prova, ele não fala nada, ele só passa com aquele olhar assim, que faz o aluno ficar tremendo a caneta. Se você está numa prova, num deserto, talvez o teu professor, o Espírito Santo, não esteja falando nada, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele está aí contigo, ele está contigo. Ele não te abandonou, ele não isentou você de entrar na fornalha, mas ele entrou junto com você. Ele não isentou você de entrar na cova dos leões, mas ele mandou o anjo lá, que tapou a boca dos leões. Quem está me entendendo aqui nessa noite? No propósito da tentação não há espaço nem aplausos para o protagonismo, para a gente que quer trabalhar sozinha. Síndrome de Sansão, alguém ministrou aqui na casa de oração essa semana, eu acho que foi o Alex, que o Sansão disse: eu vou me levantar e vou me libertar como das demais vezes. Só que ele não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Querido, se você está num deserto, não faça nada sozinho. Deus não financia as nossas vaidades e loucuras pessoais em nome de uma fé infantil e exibicionista. Eu vou repetir: Deus não financia as nossas vaidades e loucuras pessoais em nome de uma fé infantilizada e exibicionista. Por isso, antes de você tomar uma decisão, ore muito, peça a ajuda dos universitários. Se for preciso, pula. Não, essa aqui não quero passar, não quero responder. Mas não queira fazer nada sozinho, não queira ser protagonista. Hoje a grande dificuldade de Deus nas cidades é a unidade dos pastores.
Porque ninguém quer regar aquilo que o Apolo plantou, ninguém quer plantar para o Apolo regar, e é por isso que Deus não está dando crescimento. Eu falei aqui na semana retrasada, aqui no sábado, uma reunião de pastores, aqui eu disse: pastores, a gente vai na UPA e vai no hospital regional na terça-feira. Se cada um de vocês ir em outros dias da semana, a gente fecha a semana lá. Até agora, irmão, até ontem meia-noite, ninguém me procurou, e não irão procurar. E olha que eu disse: gente, fica tranquilo, essa ideia não é minha não, eu copiei. As pessoas hoje, elas querem ser protagonistas de algo novo, querem inventar a roda. Irmão, você precisa saber que o criador da Apple, quem lembra? Quem lembra o nome do criador da Apple? É o Steve. Para mim é só Steve. O Steve não inventou o celular. Você sabia disto? Não inventou o celular, ele não inventou o tablet. O Steve não inventou o tablet, ele não inventou o relógio. Ele criou o iPhone, ele criou o iPad, ele criou o Apple Watch, mas ele não inventou nada, ele não criou nada novo, meu irmão. Então deixa eu te falar uma coisa: entra na onda. Vai com aquilo que Deus já está sinalizando para você que está dando certo. Fortaleça essa visão, cai para dentro, pula junto, esteja junto. E aí, meu irmão, uma igreja unida, o inferno não para. Uma igreja unida, Satanás não aguenta. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: lança-te daqui abaixo. Versículo 10 diz: porque está escrito. Quem estava falando isso para Jesus? O capeta. Irmão, o capeta pregando para Jesus. Se o capeta teve coragem de pregar para Jesus, o que ele faz com a gente? Se o capeta citou a Bíblia para a Bíblia, o que ele não faz com um crente que não lê a Bíblia? Ele arregaça no meio, irmão. Ele destrói tudo aquilo que você intenta fazer. Ele atrapalha demais. Ele disse: olha, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, versículo 11, e te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Irmão, na tentação, o diabo é um ótimo repetidor de versículos isolados. Eu vou repetir. Sabe aquela caixinha de promessa que você tem lá na sua casa? Quem aqui tem uma daquelas assim? Só pisca. Não levanta a mão assim, para não passar vergonha. Só pisca. Pega aquela caixinha de promessa cheia de versículo bíblico e bota fogo, pelo amor de Deus. Porque lá só tem versículozinho Nutella. É só Filipenses 4:13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É Romanos 8:28. Porque todas as coisas contribuem para o bem. Meu irmão, a palavra de Deus é mais que isso. O diabo usa texto sem contexto como um pretexto para pôr um cabresto. Repita: para pôr cabresto no texto. Para pôr cabresto no texto por causa do contexto. Eu só quero falar para você, irmão. Eu só quero que você me entenda nessa noite. Que sempre que o diabo te procurar para levar você a tomar uma decisão fora da direção de Deus, ele vai usar um versículo bíblico isolado. Foi isso que ele fez com Jesus. Ele citou o Salmo 91, versículo 11. Agora olha a resposta de Jesus para ele. Está no versículo 12, mas antes disso, deixa eu falar o que Jesus pensava. Está em Hebreus 10:17. Então eu disse, aqui está falando de Jesus: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Jesus estava dizendo: gente, eu só faço aquilo que já está escrito no script de Deus, no diretor da minha vida. Eu só sigo o script, eu só faço aquilo que está escrito. Então entenda, meu irmão, entenda.
O que hoje o Ministério Teu Reino está tentando fazer é só fazer aquilo que está escrito e que Deus mandou a gente fazer. O problema é que a religião colocou tanta coisa, e tanto entretenimento e tanta distração, que hoje parece que fazer a única coisa que Ele mandou fazer, parece que a gente não faz. A gente está parecendo os católicos. Porque os católicos, irmãos, eles prestam veneração, não é adoração, veneração a Maria. Só que Maria só deu um mandamento, João capítulo 2, só um mandamento ela deu: faça tudo o que Jesus mandar. É esse o único mandamento. Então, meu irmão, fique tranquilo, irmão, você não precisa ficar, ai, o que será que é o meu propósito? Ei, conheça a palavra de Deus, aqui é o seu manual de instrução. Só faça aquilo que está escrito. Só seja o tipo de marido que a Bíblia está mandando você ser. Só seja o tipo de esposa que a Bíblia está mandando você ser. Eu vou subir a montanha, agora em maio eu vou para o Legendários. Agora eu não estou subindo lá para voltar homem de lá, para voltar marido de lá, para voltar pai de lá, porque isso a Bíblia já me ensina. Louva a Deus por quem vai em muitas reuniões para aprender muitas coisas. Agora, meu irmão, teve um irmão, não, nem vou falar isso, deixa para lá. Prometi para a Márcia hoje que eu não ia falar nada sobre essas coisas. Versículo 12. Ai, pastor, eu não sou linguarudo. Você não é, porque você não pega esse microfone na mão, senão você vai ficar. E a prova disso é que você está louco que eu falasse aquilo que eu falei que não ia falar. Só porque você sabe que eu não falei, mas estou louco para falar. Eu me controlo. Quem quiser depois que me chame no privado. Versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tiago 1,13 diz que Deus, Ele não pode ser tentado por ninguém, mas nós o tentamos quando tentamos acessar as coisas que Ele não nos prometeu. Deus tem uma medida para cada um de nós, amém, gente? O problema é que Ele não diz que medida é essa. Aí eu não sei se a gente vai ter 5.000 membros, ou vai perder todo mundo, vai ficar só com 5, eu não sei, Ele não falou. Então, irmão, já que Ele não revelou a medida que Ele tem para nós, devemos tentar de tudo para acessar tudo, mas sem quebrar nenhum princípio. Ele não deu detalhes de tudo que ia dar para o Abraão, para o Isaac, para o Jacó, para o José. Ele não deu detalhe para tudo aquilo que eles iriam acessar, mas Ele também não detalhou o processo que eles iriam enfrentar. Se você está vivendo o silêncio de Deus, bem-vindo ao time. Deserto é lugar de silêncio. Deus não vai falar com você nesses 40 dias, mas Ele está com você. Alguém aqui já ouviu o Rastro na Areia, que o Dalvan cantava com a mão no ouvido? O sonho que tive esta noite. Lembra dessa música? Só, eu sei, depois você dá um Google lá. Ele cantava assim, o Dalvan era um cantor com dor de ouvido. Ele e o Zé Rico, que eles cantavam com a mão aqui. E assim, ali o Rastro na Areia, Juninho, tu é desse tempo, né, Juninho? O Rastro na Areia, ele prova uma verdade, irmão, que você olha para trás e pensa: meu Deus, eu vim caminhando sozinho no deserto. Ele diz: não, esses rastros são meus, eu te carreguei no colo. Será que você está me entendendo nessa noite? Será que você está entendendo aqui nessa noite? Versículo 13, para a gente encerrar, diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, diga glória a Deus, ausentou-se dele para sempre. Nunca mais voltou, é isso? É isso não? O capeta não voltou para, não caiu fora para sempre, irmão. A gente, que bom se cesse, né? Que bom se cesse. Que bom se fosse, irmão. Oh, pastor, eu passei em 2025 perrengue, foi o pior ano da minha vida. Só que 2026 está só vitória. Só vitória. Não, irmão, vai vir uma luta nova. Geralmente uma maior, geralmente uma pior. A serpentinha lá de Gênesis 3 agora virou dragão no Apocalipse 12. E a coisa parece estar cada vez mais aumentando. Bem-vindo ao time. #tamo junto.
Então, irmão, aqui está dizendo que o capeta, depois que esgotou o estoque de tentação com Jesus, ausentou-se dele por algum tempo. Então diga comigo assim: o Criador e o tentador nunca irão desistir de mim. Diga: por isso eu não posso desistir de mim e nem de Deus. Não desista de você, não desista de Deus, não há plano B. Toma cuidado com aquilo que sai da sua boca no período que você está sob pressão e raivinha. Toma cuidado, irmão, no momento de descompensação emocional. Tome cuidado no momento de briguinhas. Aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, tome muito cuidado. Porque a Bíblia diz então que ele se afastou por um tempo. Mateus capítulo 4, versículo 11, quando narra a tentação, diz assim, ó: então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Você vai enfrentar o capeta cara a cara, mas você também vai ser servido pelos anjos de Deus. Deus tem dois tipos de anjo: os angelicais, os celestiais, e os humanos, os terráqueos, os terrenos. Ele tem anjos espirituais, anjos invisíveis e anjos visíveis. Esses anjos invisíveis, a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor desta pessoa e o livra. Querido, quantos livramentos Deus tem dado para você e você nem sabe. Quantas vezes você já dormiu no seu volantezinho, na sua rodovia espiritual, e aí você só acordou com a tartaruga e o anjo sacudindo você, dizendo: te dei mais um livramento. Semana passada eu e minha esposa viemos para um lugar que eu não me lembro onde nós fomos, e depois que nós chegamos em casa, depois de várias horas, o ferro estava ligado em cima da tábua de passar, em cima de tecido, e não pegou fogo. E aí Deus falou: os meus anjos guardaram a tua casa. Eu até contei de manhã que tinha uma irmã que sempre que ela chegava na igreja, o capeta dizia no ouvido dela: você deixou o ferro ligado. Ela levantava no meio do culto e ia lá, o ferro estava desligado. Depois ela ia para o culto de novo: capeta, você deixou o ferro ligado. Ela levantava de novo e chegava lá, o ferro desligado. Um dia ela estava no culto adorando a Deus, o capeta: ei, você deixou o ferro ligado. Ela tirou o ferro da bolsa: está aqui, Satanás. Não deixei. Brincadeiras à parte, Deus tem dado livramento para sua casa. Um dia a minha filha Calitinha, bebê, ligou o biquinho do gás assim, a noite toda vazando gás, a noite toda vazando gás. Levantei de manhã, acendi 2 bicos de luz. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu fui orar e Deus me disse: os meus anjos sopraram a noite inteira para te dar livramento, porque anjos cuidam de anjos na terra. Aleluia! Glória a Jesus! Os anjos serviram. Quando nós rejeitamos as propostas do tentador, os agentes do céu nos servem. Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz que esses anjos são espíritos ministradores enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Ei, irmão, existem anjos do teu lado servindo você e você não está vendo, você não está percebendo. Ei, existem anjos. Existem anjos. Mas também existem anjos humanos, anjos vestidos de homens, pessoas maravilhosas que Deus nos conecta. Pessoas que são amigas e amigos que não éramos amigos. Pessoas, irmãos, quando você lê o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Ao anjo era uma pessoa, era um líder, era um pastor. Pastores são anjos, não porque eles não têm pecados, mas porque a palavra anjo no grego quer dizer mensageiros. Pastores são mensageiros de Deus. Por isso Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a mensagem, que vos falaram a palavra. São anjos, são pessoas. Então não perca a oportunidade de fazer uma célula na tua casa, porque você vai estar recebendo anjos e talvez nem sabe. Ah, pastor, eu não creio muito nisso não. Então vamos para a Bíblia, irmão. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos no passado.
Deus às vezes nos prova com pessoas dentro da nossa casa, que a gente pensa que não é nada, que não é ninguém, que não é relevante, mas são anjos, são mensageiros que Deus está enviando para nos ajudar. Olha aqui para mim, irmão, muitas vezes enquanto você está dormindo o soninho do justo, tem anjos nessa casa que estão orando por você aqui de joelhos. Muitas vezes, enquanto você está lá, tomando o seu cafezinho top da manhã, fazendo o seu happy hour, tem gente fazendo jejum pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua empresa. Você tem um pastor que levanta antes do sol nascer, para interceder por você, para orar por você, para jejuar por você. Então, meu irmão, quando você rejeita o diabo, os anjos vêm e começam a servir você. A banda pode subir, por favor? Aleluia. Glória a Jesus. Então diga comigo assim, diga comigo assim, Jesus nos ensina a lidar com a tentação. Ele nos ensina. A partir de hoje você vai continuar sendo tentado. E você que não está sendo tentado, eu profetizo tentações sobre a sua vida. Amém? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque sendo provado, ou seja, no meio da tentação, Deus está provando a tua resiliência, a tua fidelidade a Ele. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque sendo provado, receberá a coroa da vida. Sabe por que o diabo tenta você? Porque ele tem a coroa da morte sobre a cabeça dele, mas eu e você receberemos a coroa da vida. É por isso que muitas vezes você só acorda, já a matraca vem, o capeta vem, e todo dia o diabo vem. Todo dia ele vem. Agora ele vem todo dia, mas o Deus nunca sai. Deus nunca sai da tua vida, Ele está contigo, irmão. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele dia que você dobra o teu joelhinho aqui, não sente nada, Ele está contigo. Aquele dia que você tem a impressão que você só está passando fome e não jejuando, Ele está contigo. E naquele dia que você não está tendo força nem para orar, e nem para jejuar, e nem para ler a Bíblia, Ele continua contigo.